primeiro deles é um tema que eu acho que afeta a vida de todos nós, o regime de bens e a sucessão patrimonial. O anteprojeto, que é esse que nós estamos dizendo, que talvez seja votado, propõe excluir o cônjuge como herdeiro necessário, alterando um artigo, atual artigo 1845, não precisamos anotar isso, para que nem os cônjuges, nem companheiros, sejam considerados herdeiros necessários. O conceito de família mudou, o conceito de família não é mais o mesmo no projeto. Realmente, o Código Civil, em 2002, teve uma mudança. Nós começamos estudando pelo 1916, e teve uma mudança, agora talvez tenha essa outra mudança. Não é só o Código Civil, o Código de Processo também. Isso acontece porque o direito ele é uma ciência dinâmica, ele está aqui para amparar o anseio do cidadão. Então, ele não pode ficar estagnado. As vidas mudam, os tipos de família mudaram, então tem muita coisa mesmo que é necessária para que o cidadão seja amparado pela legislação. Tem até um assunto aqui que a doutora Carolina vai falar, que é sobre os alimentos compensatórios, e que esses alimentos nem estão codificados ainda. Mas, de tanto que a população pede, os juristas, como o doutor Carrali, eles escrevem a respeito, os tribunais julgam a respeito, então o direito tem que seguir e tem que ser codificado para dar garantia para o cidadão. Até o último código, o cônjuge não tinha direito à herança. O cônjuge era casado ou com separação de bens, ou com comunhão parcial de bens, ou com comunhão total de bens, mas não tinha direito à herança. Aquele que era casado com separação de bens nunca poderia ter acesso ao bem do parceiro, porque eles haviam previsto aquele regime. E é um regime para não comunicar mesmo. O que aconteceu com a mudança do último código e que agora querem mudar novamente? O cônjuge foi considerado herdeiro. Até aquele casado com separação de bens, hoje, pelo código, é herdeiro necessário. O que quer dizer o herdeiro necessário? É aquele que o decujus não pode deserdar. Então, antes eram só os pais, os filhos, agora existe o cônjuge como herdeiro necessário. Isso, para os operadores de direito, não é uma coisa boa, porque ele acabou por unir patrimônio de pessoas que casaram com separação de bens para que os patrimônios não se unissem. Mas o que diz aquele cônjuge que é casado com separação de bens, ficou a vida inteira, e quando morrer não vai ter nenhum direito à herança? Então a sociedade está já se rebelando um pouco contra essa mudança. Para os operadores de direito, a gente entende que é correto, porque se você casar com um regime, ele tem que ser regido até após a sua morte. Mas é uma história muito complexa, porque cada caso é um caso, cada um vai ter o seu direito. Mas o que se pretende é isso no Código. Existem algumas outras modificações do pacto sucessório, que, se passar esse Código, vai passar também um artigo no qual as partes podem estipular o que vai ficar para essa pessoa na morte. Não é um testamento, que o testamento é revogável, mas é um pacto sucessório e nele, por exemplo, você pode já estipular quais são os bens que você vai deixar. Isso você garante aquele seu companheiro da vida toda e com o qual você foi casado com separação de bens. E, como a gente sabe, tem vários tipos de família. Às vezes a gente pega uma pessoa que ficou casada 2, 3 anos, casou com uma pessoa, essa pessoa falava que não queria a herança dele, ele era super jovem, ele morreu de infarto de repente, e aí essa pessoa estava casada com ele com separação de bens e veio pleitear toda a herança, todos os bens que ele havia doado para a filha em vida. Mas isso foi uma injustiça, porque essa moça ficou 2 anos com ele, eles nem moravam juntos, mas eram casados no papel com separação de bens. O pai, tendo uma única filha, fez toda a doação do patrimônio para ela. E o que aconteceu? Essa moça veio pegar tudo de volta. Não seria uma injustiça se fosse uma pessoa casada há 40 anos e tivesse, então, não ficasse desamparada. Mas, no frigir dos ovos, a separação de bens, nós, operadores do direito, a gente entende que se você escolhe esse regime, é ele que tem que vigiar na vida e na morte. Não pode, o patrimônio não pode se misturar. Principalmente hoje, né, que as famílias, as pessoas casam 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, as famílias elas abrem um leque, às vezes,
enorme e isso pode atrapalhar demais realmente o futuro. Se irmão desconhece irmão em herança, imagina terceiros, quartos, quintos que venham a agregar essa família. Agora, é o anseio da sociedade, isso, e, volto a dizer, também dos operadores de direito. Tem juízes até que julgam contra essa lei, porque são contra a sucessão, dizendo que não, se casou com separação de bens, é assim que tem que permanecer na morte. Direito sucessório do cônjuge, nós vamos falar. E realmente é um tema complexo de se estabelecer o que seria melhor, porque se eu agrado os herdeiros do falecido, eu estou desagradando o cônjuge se não for ascendente daqueles herdeiros. Se eu agradar o cônjuge, eu desagrado os herdeiros. Funciona bem um modelo de eu ter, como hoje, o cônjuge como um herdeiro, e um herdeiro necessário, um herdeiro junto com os filhos, quando nós estamos naquele modelo de um casamento que o pai é casado com a mãe nos últimos 50 anos, daí não tem nenhuma dificuldade. O problema é quando surge um segundo casamento, um terceiro casamento. E daí vem a questão, eu posso considerar, falando, bom, mas se for casado pela segunda vez, se for casado pela terceira vez, não dá certo. Não dá certo, a gente tem que procurar aí um equilíbrio. Mas o problema surge exatamente quando eu tenho um segundo, um terceiro casamento, e esse casamento, um senhor já com filhos maduros, filhos grandes, casa com uma senhora mais nova que os seus filhos. Daí vem uma dificuldade, não é? Vem uma dificuldade. Bom, qual o modelo que eu diria? Hoje nós temos essa questão. Hoje é considerado herdeiro em concorrência com os descendentes e é considerado herdeiro necessário, ou seja, não pode ser excluído por testamento até o limite de 50% do patrimônio, que vai ser dividido entre os herdeiros necessários. A proposta é retirar tanto da concorrência com os filhos, como retirar também da qualidade de herdeiro necessário. Eu confesso, eu devo falar aqui, que eu acho interessante, no mínimo, retirar da qualidade de herdeiro necessário. Esse é um problema. Pode deixar como herdeiro concorrente, pode deixar na primeira classe de preferência, que eu imagino, fica na primeira classe de preferência. Agora, aquele que quiser tratar de outra forma, através de um testamento, eu sou muito simpático a essa alteração. Só esta, eu não tiraria o cônjuge da primeira ordem de preferência, eu tiraria eventualmente da qualidade de herdeiro necessário. Ou, o que vai ser falado aqui também, colocar condicionado ao pacto. Se eu faço um pacto antinupcial, quando eu casei, já estabeleço que não haverá herdeiro sucessório entre os cônjuges, modelo que tem em outros países, por exemplo, em Portugal, isso eu acho excelente, que dá um prestígio à autonomia da vontade. Então, quando a pessoa casa, ela fala, bom, queremos ter um efeito sucessório, ou não queremos ter um efeito sucessório desse relacionamento, desse casamento. Então esse também eu acho um modelo muito bom. Confesso que o que está hoje realmente não me agrada. Não me agrada por tolir, por impedir muito a autonomia da vontade, criar situações, como foi revelado aqui, como situações que podem criar uma injustiça até pelos herdeiros. Cada família tem a sua dinâmica, e hoje a gente está diante das famílias reconstituídas, as pessoas casam, as pessoas se separam, as pessoas casam de novo. A gente sabe que a coisa precisa ter um pouco mais de autonomia, né? O que eu sinto do Código atual, da forma que está, a gente não tem como regular o nosso patrimônio da forma que a gente acha que as pessoas combinaram, né? Que o casal combinou. Acho que falta isso. Até citando um artigo da Priscila Fonseca, que escreveu em 2009, o direito ao amor não oneroso, né? Porque hoje a gente tem a união estável que está praticamente equiparada ao casamento, né? com as ressalvas, mas as pessoas começam a conviver e já existe comunicação patrimonial. Eu sou a favor das mudanças, acho que tem muitas coisas que ainda precisam ser revistas, mas eu acho que é um avanço, sim, a gente evoluir nessa parte.